Olá, amados. Dando continuidade aí à nossa videoaula da lição de número 12, tivemos um probleminha técnico e isso nos custou aí um tempo, né, para a continuidade da aula. Mas vamos dar continuidade aqui. Eu estava explicando aqui o primeiro, ainda na introdução, em Ezequiel, no capítulo 47, do versículo 1 ao versículo de número 6, trata-se das águas que saíam, né, na visão do profeta. Ele vê essas águas saindo de debaixo do templo. A lição vai falar dos umbrais do templo. Não é o caso agora da gente estar explicando o que é um umbral, mas se você tiver a curiosidade, né, nos questione lá nos comentários e a gente responde para você. Tá? Então, mas o que nos interessa aqui é que brotavam essas águas dos umbrais do templo, de debaixo do templo. E estas águas, né, elas tinham um efeito miraculoso, que é a segunda explicação dos versículos 7 ao 12 do capítulo 47 de Ezequiel. Esses versículos vai explicar que estas águas, elas causavam um efeito de milagre, um efeito miraculoso. Onde elas tocassem, alcançassem, né, aquilo ia se transformando. Ou seja, a lição vai estar falando que ela saía de debaixo dos umbrais e elas saía alcançando um outro rio. E ao tocar nesse rio, né, e aí a lição vai falar que era o mar morto. Isso, ao tocar estas águas do mar, né, elas se tornariam límpida, ou seja, elas sarariam, né, a água do mar. Ela tiraria o sal. E onde elas fossem jorradas, elas iam purificando. E aí vem, né, o título na Bíblia, águas purificadoras. Por esse motivo, porque elas purificavam onde elas tocavam, né? Isso na visão do profeta, Esta visão do profeta, nós vamos ver que vai dizer assim, olha, do capítulo 7 ao capítulo 12, descreve o efeito miraculoso dessas águas, trazendo vida ao mar morto e a toda a região do Arabá. Ou seja, elas traziam vida ao mar morto e a toda a região circunvizinhas do mar, aqui por nome de Arabá. Tá certo? Muito bem. Nós vamos ver aqui no último tópico da nossa lição, nós vamos estar comentando, se der tempo, né, sobre esse efeito miraculoso destas águas, né, nas margens do Mar Morto, né, e nós vamos ver que esse efeito, esse fenômeno já está acontecendo, embora esta visão de Ezequiel é futurística, né, é para os tempos futuros, e nós vamos explicar que tempo futuro são esses, tá certo? Muito bem. A lição, amados, ela vai tratar de três partes.
ela vai tratar, numa parte, no aspecto escatológico, né, dos estudos escatológicos, estudos futuristas ou futurísticos, né, onde vai ser estudado as últimas revelações, as últimas coisas, né, no aspecto escatológico. Ela vai também nos trazer, né, um assunto no aspecto pneumatológico. O que é isso? No sentido, né, espiritual o estudo sobre, né, a relação com o Espírito Santo. E aí nós vamos estar falando, né, eu já dei uma pequena explicação, uma palhinha na introdução, onde esse Espírito Santo é como água, ela revela aqui algo de uma dimensão onde há uma necessidade básica do cristão, né, ter esse combustível, né, isso que tem que alimentá-lo. Né? Muito bem. E aí essa lição também vai nos trazer algo do aspecto, né, geológico. Aspecto geológico. O que é isso? Nós vamos estar comentando, mas no aspecto geológico seria essas águas, ao tocar nessas regiões, no mar morto, elas, na visão do profeta, vai dizer que ela tinha o poder de transformar, né? Ou seja, de dar vida àquilo que não tinha vida, né? E aí nós vamos ver que isso, o profeta Ezequiel, ele tem essa visão, né? E ele traz essa revelação no sentido, né, simbólico, mas quando na verdade isto não é simbólico, isto é literal, né? Esses acontecimentos está falando, são revelações, são visões de revelações do milênio, né? E aí nós vamos ver que isso vai acontecer no milênio. Então, são situações reais, né, escatológicas e futurísticas para o milênio. E nós vamos explicar também essa situação. Muito bem. No sentido escatológico, vamos falar aqui primeiro do sentido escatológico da revelação, né? E aqui com base na lição. O que diz o sentido escatológico? Vai falar sobre a nascente. No versículo de número 1, né, da leitura bíblica, vai dizer assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo deste, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Né? Então, isso é uma visão que Ezequiel tem do templo. Qual templo? O templo que nós estudamos na aula passada. O templo do milênio. Né? O templo do milênio, que será feito lá em Jerusalém. Qual Jerusalém? Jerusalém atual. A Jerusalém de hoje. Como nós explicamos na aula passada, será feita uma demarcação na qual esta Jerusalém ela será, né, terá um quadrado, onde neste quadrado será denominado o Senhor
estar ali e daquela situação o Senhor irá governar sobre, né, as nações. Né? Está falando de quando isso? Está falando do milênio. Está falando do milênio. E essa revelação, essas visões é para o milênio. Tá certo? Muito bem. E aí diz assim, olha, da nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico das Escrituras. A visão nesta passagem é futurista e literal, ou seja, é para o futuro e ela não é simbólica ou simplesmente uma metáfora. Não, ela é futurística e é literal. Ou seja, ela vai acontecer, é real. Né? É uma visão real. E as evidências, tanto internas quanto externas, são sustentação para uma interpretação escatológica e literal. Olha, o umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. Então, esse umbral está fazendo uma referência ao templo. Qual templo? O templo da visão. Qual foi? Que nós falamos na aula passada. Na visão do templo do milênio. Ele tem essa visão. Que debaixo do templo sairia estas águas. Estas águas que elas correriam e elas sarariam, elas iriam tocar, elas iriam em direção ao mar e lá elas, ao tocar nas águas do mar morto, elas iriam purificar aquelas águas e ali naquele mar voltaria a ter vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nos remete ao trabalho do Espírito Santo. Né? Eu estou tentando não falar, não comentar agora ainda, porque mais na frente nós vamos falar sobre a transformação dessas águas. Mas não tem como a gente comentar um assunto tão gostoso desse e não falar do trabalhar do Espírito Santo. Por quê? Porque é assim que o Espírito Santo age e trabalha na vida daquele que se submete a estar diante de Deus. Dá vazão para Deus trabalhar na sua vida. Ele entra e a Bíblia diz que ele transforma. Ele transforma aquela vida. Né? Aquela vida que outrora praticava algo que desagradava a Deus e a humanidade, ele passa a não praticar mais. Por quê? Ele é transformado pelo poder da palavra de Deus. A palavra limpa. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O Senhor Jesus, certa feita, ele diz para os seus discípulos que vós já estáis limpo pela palavra. Limpo pela palavra. A palavra limpa. A palavra é que fortalece e tira toda a impureza do ser humano. Mas aqui trata de uma água, literalmente água, que ela tem este poder purificador de lavar algo que era estéril. Né? As águas do rio, do Mar Morto, ela tem em torno de 10%, algumas pessoas falam em mais, né? Mas ela é a água mais salgada de toda a face da terra. Né? Ela é tão salgada, mas é tão salgada que não consegue ter vidas. E outra,
uma pessoa é quase que impossível não flutuar no Mar Morto. É impossível afundar, ou seja, ao banhar nas praias do Mar Morto, ele não flutuar, porque o índice de sal é tão alto, mas tão alto, que faz a pessoa flutuar. É que nós não temos tempo aqui para mostrar alguns outros vídeos, né? Senão colocaria aqui através de uma pequena tela, né? Uns slides, nós colocaríamos aqui, mas o tempo é curto para isso. Mas eu recomendo você a fazer esta pesquisa sobre o Mar Morto, o índice de sal do Mar Morto. Você vai ver que é muito alto isso, o índice de sal, ao ponto de uma pessoa não ser capaz de afundar. Afundar. Ela flutua, né, por causa desse índice. Muito bem, mas vamos adiante. Aí o que vai dizer aqui? Os detalhes desse contexto, com a dimensão e a área, independência e medidas, sugere um templo literal. Isto é simples de entender. Aí a lição vai estar dizendo que se os dois templos que foram destruídos, o de Salomão e o templo de Herodes, né, que fala lá em 2 Reis, no capítulo 25, versículo 9, e o templo de Herodes, que é considerado lá o templo de Zorobabel, que foi destruído lá nos anos 70 depois de Cristo, né, esses foram literal, aconteceram e foram destruídos. Então, se esses foram destruídos, por que desta visão é simplesmente uma ideia, algo de ideia? Não, ele é literal, não apenas simbólico. Ele foi uma visão lá no passado, futurística, que vai acontecer e está prestes a acontecer. E logo eu vou estar comentando que algo desse fenômeno das águas, né, no sistema geológico do processo de fertilidade das regiões, já está acontecendo. Né? Já está acontecendo. Muito bem, vamos adiante. Aí, a lição nos traz aqui sobre o guia celeste, ou guia celestial. A lição vai dizer que nesta visão aparece para Ezequiel um homem, né, com algumas características, com aparência do cobre, e também ele tinha um aparelho de medir, né? Ou seja, ele tinha na sua mão um cordel de linho. Esse cordel de linho ele usava para medir. E também vai falar que tinha uma cana, né, de medir. Isso está registrado no capítulo 40, versículo de número 3. Continua com Ciceronose, passeio. Ou seja, esse anjo fez Ezequiel a sair e contornar o templo no sentido horário, né? Em direção ao oriente, isto porque a porta oriental estava fechada. Por que no sentido ao oriente? A Bíblia vai falar que esta porta estava fechada, né? Estava fechada.
essa porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso está fechada. Aí vai dizer aqui, olha, no período dos 2 templos, essa porta nunca esteve trancada. Lá no período dos 2 templos, esta porta nunca estava trancada. E por que ela está fechada agora? Buscando assim um entendimento em interpretação, eu pude entender que o período em que estamos, né, ainda estamos no período da graça, onde a graça de Deus, ela quer alcançar o mais vil pecador, a graça, por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo. Acontece que esta graça, ela irá passar, ou esta porta, ela irá se fechar. Quando? Quando a igreja não estiver mais na terra. Irmão Edson, então quer dizer que quando a igreja não estiver na terra, o Espírito Santo não estará na terra? Não, eu não falei isso. Eu disse que a graça, ela vai passar, o Espírito Santo ainda irá permanecer, porém, a manifestação do Espírito foi com a igreja. Entendeu? É diferente. A igreja, o Espírito Santo está na igreja. Mas, se nada eu fiz para que ele manifeste, aí ele simplesmente está na igreja. Lembra do tempo do Pentecoste? Pois é. Quem pôde presenciar aquelas maravilhas? Por quantas pessoas foram cheias? Quantas pessoas foram cheios daquelas maravilhas? A Bíblia fala em 120. Mas ali tinha muitas pessoas. Muitas. Para se ter uma ideia, fala em pelo menos 16 nações. 16 ou 17 nações que estavam presentes naquele dia. Mas apenas 120 foram cheios do Espírito Santo. Tá certo? Então, quando eu falei no início da introdução sobre a imersão, eu falei que é necessário que ao tempo que nos aproximamos de Deus, nos santificamos, a nossa vida diante de Deus, aí há uma necessidade para que eu seja mergulhado nessa imersão, é necessário que eu me santifique, para que eu me aproxime disso. Tá certo? Então, aqui nós vamos ver que os 120, eles mergulharam. Eles foram cheios. Mas o Espírito Santo estava ali, no meio. Mas não foi possível que as outras pessoas das outras nações fossem cheios. Por quê? Porque não deu a disponibilidade de ser emergidos. Tá certo? Muito bem.
no aspecto... Bom, ainda fala os novos frutos. Falando aqui ainda dos novos frutos desse processo, né? Ainda falando aqui desse processo aqui, voltando um pouquinho aqui, quando eu falo no tempo da graça, é muito interessante frisarmos que quando o Senhor Jesus chegou para aquela mulher samaritana, quando ele disse assim, mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, tu é que pediria, e ele, falando com ele mesmo, né? E essa pessoa te daria água. E esta água você iria beber e nunca mais teria sede. Vamos estar falando já já sobre esta água. Sobre esta água. Né? Já já. Muito bem. Os novos frutos. A linguagem desta passagem é apocalíptica e escatológica. Apocalíptica porque está falando do futuro, de um período futuro. Escatológica porque está falando também de um processo de estudos das últimas coisas. E tem paralelo com o livro de Apocalipse. O capítulo 22, versículo do 1 ao 2, fala a visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Nos seus meses produzirá fruto novos. Se refere ao milênio. E a do apóstolo João ao mundo vindouro. Ou seja, esta visão, Ezequiel está falando de um período que estas águas irão brotar do templo que irá estar lá em Jerusalém, né, no templo do milênio, que o Senhor Jesus irá estar regendo, governando, e nesse tempo, irá brotar água do templo e irá ir em direção ao Mar Morto. E estas águas irão tocar nas águas do mar e elas vão se purificar. E elas vão ficar límpidas e produtivas. Elas irão tirar o salitre, o sal. As regiões em que estas águas forem molhadas, forem regadas, elas se frutificarão. Elas serão férteis ao ponto de produzir frutos. Para você ter uma ideia, hoje, lá nesta região, não produz nada por causa da região desértica. Né? Por causa da região desértica. O Mar Morto não tem vida por causa, que eu já falei aqui, do sal. Por causa das... Para se ter uma ideia, esta região do Mar Morto, ela está... A lição está falando aqui em 396 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, lá está o mar da Galileia. Então, a região do mar normal, nível do mar, Mar Morto, 396 metros abaixo desse nível do mar.
Entendeu? Ó. Então, essa parte aqui, onde está o Mar Morto, em relação aqui, ela está, uns falam em 430, 400, mas a lição está falando em 396 metros. Tá certo? Abaixo do nível do mar. Aí, esta parte aqui, ó, é a parte mais baixa da Terra, de todo o universo. Para se ter uma ideia, aqui não tem nada produz. E esta revelação, esta visão de Ezequiel diz que aqui, neste tempo, no milênio, peixes vai produzir neste mar, onde hoje não tem vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, amados. Isso é glorioso. Como que vai ter? Por quê? Lá em Jerusalém, é uma distância pequena de lá para cá. Não me lembro agora, mas parece que dá em torno de 18 quilômetros, coisa parecida assim. Irá jorrar água debaixo do templo de Jerusalém. Irá nascer um rio, vai jorrar e cair nessas águas. E essas águas serão purificadas. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Tá certo, amados? Vamos adiante? Muito bem. Aí está falando, mas ambos os textos são literais. No novo céu e na nova terra não existe mar. O milênio é distinto do mundo vindouro. Então o milênio é distinto do mundo vindouro. Ainda aí virá o milênio. Né? Muitos não acreditam, mas eu acredito. Eu creio na Bíblia e eu acredito neste tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu, como igreja, quero estar com o meu corpo já glorificado, aguardando o galardão do juízo final, né? No final. Mas aqui está o processo milenar, os 1000 anos que Cristo irá governar sobre as nações. Sobre as nações. Muito bem. Segundo tópico, aspecto pneumatológico. O que é isso? Aqui está falando sobre as águas. O versículo 3 e o versículo... Do versículo 3 ao versículo 6, vai dizer assim, ó, saiu aquele homem para o oriente, tendo um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, em vez